Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma resolução de prova discursiva. Se você não me conhece, caiu aqui no canal do YouTube de paraquedas. Eu sou o professor Bruno Marques, sou professor discursivo do Você Concursado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Você Concursado aqui no YouTube, ele disponibiliza regularmente resoluções de provas discursivas, né, com temas de interesse dos nossos alunos, para que você possa aprimorar a sua preparação para a discursiva em concurso público. E funciona assim: a gente escolhe os temas com base nos comentários dos alunos. Então, se você tiver um tema de interesse, um concurso, uma banca, deixa nos comentários que pode ser o conteúdo da próxima aula de resolução de discursiva. E também aqueles temas que possuem mais curtidas, mais likes, né, eles são direcionados para a equipe para que possam trazer mais temas semelhantes àqueles. Então, se você curtiu o tema, curtiu a forma como foi ministrada a aula, você pode curtir aí, porque aí a tendência é que a gente tenha mais aulas assim aqui no canal, beleza? E por fim, eu aproveito para deixar aqui algumas orientações para a sua preparação. Primeiro, o link do enunciado da discursiva, ele está disponível aqui embaixo, é só você clicar para você poder acompanhar ali a resolução com o enunciado do lado, beleza? Também tem aqui embaixo o link para a Academia Discursiva, que é o nosso treinamento especializado em discursivos. Um treinamento que possui correções periódicas toda semana, né? Você possui temas direcionados para o seu concurso e possui também acesso a todos os cursos de discursivas disponíveis no canal do Você Concursado. Então, se você estiver interessado em uma preparação ainda mais eficiente para concurso, conheça aí a Academia Discursiva. Agora, fique com a nossa resolução de prova. Um forte abraço! Fala galera, beleza? Professor Bruno Marques aqui para mais uma resolução de prova discursiva. Na aula de hoje a gente vai resolver uma prova da FGV, né, um tema inédito, ele foi adaptado para esse modelo da Fundação Getúlio Vargas, tá ok? E para resolver essa questão, né, a gente vai seguir a nossa técnica de discursiva, que é o quê? É analisar primeiro o enunciado da questão para extrair as informações mais importantes, depois montar um rascunho eficiente, né, com os pontos chaves ali da nossa argumentação e, por fim, trazer uma proposta de resolução. E nessa aula vai ser interessante porque eu vou trazer não uma proposta de resolução feita por mim, mas a proposta de resolução de um dos meus alunos para esse tema. Né? E vai ser interessante que a gente vai ver como que ele aplicou a técnica discursiva na redação, a gente vai ver a folha de resposta, então a gente vai conseguir analisar também os aspectos de apresentação, tá ok? E ver outros elementos importantes do texto que são avaliados pelo examinador. Então aqui é como se fosse uma prática da visão do examinador. A gente, como examinador, vai avaliar a questão dele, beleza? Então vamos lá. O tema da questão é esse aqui, Fundação Getúlio Vargas é um tema inédito. Aqui tem um texto motivador pequeno e aqui tem o comando da questão. E no comando da questão a banca traz um tema em forma de pergunta. Essa é a característica principal da banca FGV. Então vamos lá. O que diz o texto motivador? Muita gente vê como opção compulsória a decisão entre julgar com a cabeça e julgar com o coração. Nesses termos, razão e sentimento tornam-se incompatíveis. O homem deveria reconhecer e homenagear sua complexidade, jamais admitindo essa drástica separação, pela qual tanto o sentimento como a razão saem diminuídos. Aí beleza, então ele traz aqui quase que uma poesia a respeito disso, né? Um tema muito abstrato. E depois vem, levando em conta o que afirma esse texto, cria-se a seguinte reflexão: quem julga sem equilibrar lucidez e sensibilidade alcança a justiça? Né? E aí, então, a gente já consegue extrair o seguinte, ó, lucidez e sensibilidade. Né? O que são lucidez e sensibilidade? Está relacionado justamente à dicotomia que o próprio texto motivador traz. Ó, lucidez está relacionada à razão, enquanto sensibilidade está relacionada a sentimento. Da mesma forma que razão está relacionado com julgar com a cabeça e sentimento com julgar com o coração. Né? Então veja que ao longo do texto motivador e no enunciado tem essa dicotomia
que é o que você vai ter que avaliar. Então, analisando a razão e a emoção, né, como que você equilibra isso para poder conseguir de fato a justiça, né? Então, como que o juiz deve equilibrar esses dois sentimentos, beleza? E aí, nesse sentido, redija um texto dissertativo argumentativo com, no mínimo, 20 e, no máximo, 30 linhas em língua padrão, fundamentando o seu ponto de vista. Então, quando pede para poder fundamentar o ponto de vista, ele está dizendo o seguinte, ó, apresenta um ponto de vista para mim primeiro, né, e depois fundamente. E o que é o ponto de vista? O ponto de vista é a tese. Então, cria uma tese a respeito desse tema, e nas provas da banca FGV, a tese é o quê? É a resposta a essa pergunta que ele fez. Então, quem julga sem equilibrar lucidez e sensibilidade, alcança a justiça? Né? Sim, alcança a justiça. Não, não alcança a justiça. Né? Ou, enfim, você pode ter algumas variáveis, mas em suma você tem que responder a essa pergunta, beleza? Então, vamos lá. O rascunho eficiente, né, como a gente já conhece, é formado por assunto, tema, tese, tópico 1, 2 e 3 e uma proposta de intervenção, que seria uma solução para alguma problemática que é criada ao longo do texto. Ah, Bruno, eu não trouxe nenhuma problemática ao longo do texto. Beleza, então traz uma proposta de resolução para fortalecer aqueles pontos, ou propõe que continue daquela forma, né? Também é uma proposta de intervenção, mas é interessante você trazer isso porque você dá um encadeamento, uma progressão melhor para o seu texto, tá? Porque você traz uma opinião, traz os argumentos e no final você dá um direcionamento de como aquilo deve seguir, tá ok? Beleza. O assunto e o tema, eles estão descritos no próprio enunciado. Então, o assunto é sobre justiça, né? O ponto principal, tudo ali gira em torno da justiça. E o tema é a pergunta: quem julga sem equilibrar lucidez e sensibilidade alcança a justiça? Esse é o tema. E com base nesse tema, a gente tem que criar a nossa tese. O que eu fiz aqui? Eu selecionei uma redação de um dos candidatos e busquei dentro dessa redação dele esses pontos chaves, tá? Então, a partir de agora, toda análise vai ser feita com base na redação desse aluno, beleza? Então, qual foi a tese que esse aluno trouxe? Ele trouxe a seguinte tese, ó: somente o equilíbrio entre a aplicação da letra da lei e o exercício da humanidade denota a imparcialidade do julgador, requisito de validade de uma decisão justa, tá? Então, o que ele quer dizer com essa tese? Primeiro ele fala sobre letra da lei, está relacionada à lucidez, tá? O que é a aplicação da lei, a razão. Então é a aplicação da letra da lei. E aí depois quando ele se refere à sensibilidade, que é a emoção, né, que é o sentimento, quando ele fala sobre o exercício da humanidade. Então aqui ele trouxe as duas informações. Então somente o equilíbrio entre a lucidez e a sensibilidade, tá vendo? Então somente o equilíbrio denota a imparcialidade do julgador. E o que é imparcialidade do julgador? Imparcialidade do julgador é requisito de validade de uma decisão justa. Decisão justa é o quê? É alcançar a justiça. Veja, então, que ele traz uma tese relacionada diretamente à pergunta. Então, em suma, o que ele disse? Quem julga sem equilibrar lucidez e sensibilidade alcança a justiça? Não, não alcança. Só alcança a justiça o equilíbrio entre a aplicação da lucidez e da sensibilidade. Basicamente isso que ele trouxe, mas de uma forma um pouco mais elaborada. E aí ele criou 3 tópicos. E os tópicos foram justamente os pontos-chave da tese. Veja, importância do conhecimento da letra da lei. Então, falou primeiro sobre a letra da lei. Depois, o exercício da humanidade aproxima o juiz da sociedade. Exercício da humanidade. Requisitos para a imparcialidade do julgador, que foi esse terceiro ponto aqui. Então, ele fala sobre os 3 pontos relacionados à tese em cada um dos tópicos, beleza? A proposta de intervenção a gente vai avaliar um pouquinho mais lá na frente. Então, essa é a redação do candidato, tá ok? E aí, primeiro a gente vai ver como que ele planejou a redação, e ele fez um planejamento muito bom da redação, dá uma olhada. Ele fez uma introdução e uma conclusão de 5 linhas cada. Então ficou bem equilibrado. A introdução e a conclusão estão do mesmo tamanho. Depois, ele dividiu a prova em 3 tópicos. 1, 2 e 3. Tá? 3 tópicos. E cada um com 6 linhas, o primeiro.
7 e 7. Então ele dividiu de forma bem equilibrada, quanto a divisão está muito boa. Outro ponto interessante que a gente tem que analisar aqui é quanto à obediência às margens, né, e à indicação dos parágrafos. Ó. Primeiro, veja que, vou até colocar de outra cor aqui, veja que aqui está ok, né, essa indicação dos parágrafos, está bem ok, essa distância está legal, é isso que você tem que fazer na sua prova também. Beleza? Depois, tem outro ponto interessante que é a obediência às margens. A obediência às margens, dá uma olhada aqui, ó. Tá sempre colado aqui, ó. Tá vendo? É isso que você tem que fazer, essa é a margem esquerda. Para a margem direita também tá ok, ó. Tá bem pertinho. Ah, Bruno, tem umas partes aqui que ele deixa um espaço. Ó, ninguém é perfeito. A gente não é um computador para poder justificar o texto de forma perfeita. Porém, é interessante que se obedeça o máximo possível. Pode deixar um espacinho ou outro? Pode, não tem problema. Tá? O que não pode é ficar muito afastado da margem, porque aí prejudica a apresentação do texto, beleza? Outro ponto importante que a gente analisa também é o seguinte, ó, a utilização aqui do hífen, sempre ao lado da última sílaba, tá? É ao lado. Quando ele usa embaixo, quer dizer, ó, tá vendo? Aqui ao lado. Quando ele usa embaixo, ele poderia prejudicar a ortografia, né? Porque se ele coloca aqui embaixo esse negócio, por exemplo, se ele coloca aqui, ó, né? Ia ficar parecendo um acento, não é? E não é para ter acento aqui, né? Então, a banca poderia tirar pontos quanto à ortografia. E por fim, o último ponto é relacionado à rasura. Veja, quando ele erra uma palavra, ele passa apenas um traço em cima dessa palavra e continua na frente, tá perfeito, né? E fez as 30 linhas, que é outro ponto positivo dessa redação aqui, beleza? Então, essa é a análise quanto à apresentação do texto. Por fim, a legibilidade também tá ok, dá para entender bem o que ele está falando. Tá? Então, vamos agora analisar cada um dos parágrafos. Para isso eu trouxe aqui de forma um pouco maior para a gente poder, de fato, conseguir identificar tudo, beleza? Então, vamos lá. Na introdução, a gente sabe que tem que trazer o assunto, o tema e a tese, né? Então, o assunto, ele trouxe aqui no início, ó, a obtenção da justiça, tá? Tá aqui o assunto. Né? E ele trouxe dentro do tema, dá uma olhada. Quem julga sem equilibrar a lucidez e sensibilidade alcança a justiça? Então, a obtenção da justiça, ou seja, o alcance da justiça, no sentido lato da palavra, depende da harmonização entre lucidez e sensibilidade. Aqui que ele fez, aqui no primeiro período do texto, ele trouxe o tema da questão, certinho. Aí agora ele vem com a tese. Somente o equilíbrio entre a aplicação da letra da lei e o exercício da humanidade denota a imparcialidade do julgador, requisito de validade de um processo e pois de sua decisão. Beleza? Então ele traz aqui a tese, certinho. Né? Então em 5 linhas ele apresenta o assunto, o tema e a tese, a introdução dele está muito boa. Vamos seguir. Ah, só mais um detalhe. Quando ele cria a tese dessa forma, ele também já está fazendo referência justamente aos tópicos, na ordem que os tópicos aparecem. Ó. Então ele fala aqui, letra da lei, né, que é o primeiro ponto da tese. Aí no tópico 1 ele vai falar sobre letra da lei. Ó. Depois, exercício da humanidade. Aí ele vem no tópico 2 e vai falar sobre o exercício da humanidade. E por fim, requisitos de validade da decisão, né, imparcialidade do julgador. Está aqui no tópico 3. Beleza? Então, veja que a tese ele já traz meio que a relação dos tópicos que vão ser abordados nos parágrafos de desenvolvimento. Beleza? Então, vamos lá. Dá uma olhada nisso aí. No tópico 1, por exemplo, que é o de desenvolvimento, ele fala sobre a importância do conhecimento da letra da lei. E aí ele divide o parágrafo da seguinte forma. Dá uma olhada aqui, ó. Não se olvide que o juiz necessita constantemente preparar-se para conhecer nosso amplo conjunto normativo. Aqui é o nosso tópico frasal, não é? Nosso tópico frasal, ele faz uma afirmação, né? Ele diz que o juiz tem que estar constantemente se preparando, ou conhecendo, estudando, para conhecer esse amplo conjunto normativo. O amplo conjunto normativo é o que? É justamente a lei. Aí depois ele vai desenvolver essa resposta de forma um pouco mais aprofundada. Então, para tal,
né, para que ele esteja sempre preparado e conhecendo o amplo conjunto normativo, para tal há de estudar regularmente. Deve-se igualmente lutar contra o efeito que o tempo lhe impõe, qual seja o esquecimento. Então ele traz aqui novamente o argumento principal. Veja que ele está chovendo no molhado, né? Isso aqui é uma das críticas que a gente faz na redação, porque primeiro ele fala no tópico frasal, ele precisa conhecer nosso amplamento. Amplamento é nosso amplo conjunto normativo. Depois ele vem e diz, tem que estudar regularmente. Depois ele diz que ele tem que estudar porque o tempo faz com que esqueça. E aí, por fim, ele ainda traz aqui um fechamento, que é assim, né? É um fechamento. Assim, ampliar seu conhecimento e refrescar a memória são uma constante na vida de um julgador, né? Então veja que ele choveu no molhado. Ele disse a mesma coisa ali, então não teve um aprofundamento quanto a esse ponto. Ele poderia citar que, primeiro, o juiz ele precisa, para que assuma o cargo, que ele tenha um conhecimento muito grande, porque ele tem que fazer provas objetivas, discursivas, provas orais, então ele tem que ter um bom conhecimento. Depois, ele tem que continuar, ele tem que ter um aperfeiçoamento, tem que poderia até trazer algumas regras relacionadas na Constituição Federal ou em alguma norma específica relacionada à função do juiz, né? Então dava para aprofundar um pouco mais essa resposta, tá ok? Vamos para o tópico 2. No tópico 2, ele diz o seguinte: por outro lado, exercitar a humanidade em seus julgados aproxima o magistrado da sociedade. O que ele fez aqui? Ele fez referência direto ao tópico. Então, esse aqui é o meu tópico frasal. O tópico frasal vem até aqui. Tá? Aí vem aqui, ó. Esta, né, que é a sociedade. Então, aqui ele utilizou um elemento coesivo. Vou deixar aqui só com vermelho, tá? Mas ele utilizou aqui um elemento coesivo. Então, esta o quê? Sociedade, ele está buscando o termo mais próximo. Não conhece leis, mas apenas espera que seja feita justiça, no caso concreto. Nesse passo, mais um elemento coesivo, para dar progressividade. A comunidade vê no juiz aquele que vai ou lhe aliviar a dor ou comprometer as circunstâncias pessoais nas quais o delito foi cometido. Ele traz aqui o argumento principal. E aí, ele fecha aqui com, por consequente, a obtenção da justiça é o que querem autor e réu. É o argumento secundário mais o fechamento. Tá ok? Então ele estrutura dessa forma o texto, utilizando aquela regra do nosso parágrafo de desenvolvimento. Beleza? Tá tranquilo até aqui? Se tiver com alguma dúvida, já pode mandar. Pode mandar lá na área do aluno que eu respondo assim que for possível. Beleza? Agora vamos para o tópico 3. Requisito para imparcialidade do julgador. E aí aqui ele traz o seguinte, ó. Entretanto, ser imparcial faz o juiz juntar a técnica com a sensibilidade. É o tópico frasal falando sobre a imparcialidade, né? Isso só é possível quando o juiz está distante das partes para aplicar a lei e próximo delas para entendê-la como seres humanos. Então aqui está falando sobre razão e emoção, né? Então, aplicar a lei é o que falou lá no início e depois entendê-las como seres humanos é exercício da humanidade, né? Que ele falou no tópico 2. Se assim não fosse, um programa de computador poderia substituir o magistrado em seus julgamentos. Veja que até aqui é argumento principal, tá? E é interessante porque aqui ele traz um exemplo, traz um argumento para fortalecer um pouco mais o tópico defendido por ele, né? Ele cita um exemplo que, se não fosse assim, poderiam utilizar esse computador para poder fazer o exercício da decisão, né? Gerar a decisão. E aí, por fim, ele traz, em suma, a virtude não mora nos extremos. E aí aqui é o nosso fechamento, né? O argumento secundário mais fechamento. E aí ele meio que diz o seguinte, ó, não dá para ir só pela aplicação da lei, não dá para ir só pela emoção, tem que haver um equilíbrio,
né? E quando ele fala que não mora nos extremos é justamente porque está no meio ali, está equilibrado a aplicação desses dois sentimentos aí, tá? Agora, um detalhe importante quanto a esse tópico aqui. Dá uma olhada aqui, vamos ter que voltar aqui no tópico anterior. Ele finaliza o parágrafo dizendo o seguinte: por conseguinte, a obtenção da justiça é o que querem autor e réu. Então, a obtenção da justiça é o que querem autor e réu. Entretanto dá ideia de adversidade, tá? E quando você utiliza o entretanto, próximo assim, você está fazendo referência ao último período que foi citado, né? Ou ao último parágrafo. E nesse caso, o último parágrafo, o último período, não tem essa ideia de adversidade com o tópico frasal. Entretanto, ser imparcial faz o juiz juntar a técnica com a sensibilidade. Mas o que isso tem a ver com o tópico anterior, né? Então, nesse caso aqui, esse entretanto, ele pode representar um erro de coesão, tá? E de coerência também, porque não está coerente com as ideias do texto. Então, nesse caso, ele poderia ter utilizado o quê? Poderia ter utilizado da retomada das ideias anteriores para depois botar o entretanto. Então, nesse caso, ó, ele estava querendo dizer o seguinte: não basta só aplicar a lei e não basta só aplicar a humanidade. É isso que ele queria. Então, ele tem que escrever isso, ó. Então, ó, conhecer a lei e exercitar a humanidade, viu? Tópico 1, tópico 2. Entretanto, não são suficientes para o exercício das justiças, pois, para ser imparcial, o juiz deve juntar as duas características. Veja que aqui eu trago um tópico frasal que fala sobre imparcialidade do juiz, tá vendo? Requisita a imparcialidade, mas também que ele contextualiza esse entretanto. E aí começa a fazer sentido, né? Porque aí ele vem com um contexto, que eu retomo lá dos outros parágrafos. Então, essa técnica de retomar as ideias antes de apresentar a última, que nesse caso aqui, ela é meio que um compilado entre as outras duas, é de suma importância em prova para dar progressividade, para dar coerência e para dar coesão ao texto, beleza? São 3 elementos aí que são avaliados pela banca FGV. E aí depois eu continuo. Isso só é possível quando? Tá bem aqui, ó. Isso só é possível quando? E aí eu venho trazendo os argumentos. E aí ficaria ok esse parágrafo, beleza? E para finalizar, nossa conclusão. Então ele inicia dessa vez com um conectivo correto, portanto, né, que é um elemento coesivo conclusivo. E aí ele retoma a nossa tese, ó. A sábia medida entre a aplicação da letra morta da lei e a sensibilidade ao aplicá-la denota a imparcialidade do julgador e tornam válidas suas decisões. Opa, não, aqui não tem não. Porque esse torna aqui, ele está fazendo tá fazendo paralelismo com isso aqui, ó. Então, a sensibilidade denota e torna válidas suas decisões, tá ok? Aí, beleza. Então, ele fez aqui a retomada da tese, né? Que é justamente isso aqui. Tá, e a proposta de intervenção? Na hora de fazer a proposta de intervenção, ele não trouxe uma proposta de intervenção. Ele só fez o quê? Ele só citou o tema de novo, ó. Nesse passo, somente o exercício constante da sensatez traz a imparcialidade, que permite juntar lucidez e sensibilidade. Esse aqui era o tema que estava lá na questão, né? Estava lá no enunciado da questão. E o tema, ele não tem que vir aqui. Aqui teria que vir a tese, né? Que ele fez certinho, e a proposta de intervenção, né? Então, o que o juiz tem que fazer para poder aplicar dessa forma, né? Ele tem que estar constantemente em contato com a lei e, ao mesmo tempo, constantemente em contato com o impacto das decisões na sociedade para que possam tomar as decisões mais justas e etc. Poderia trazer qualquer tipo de proposta de intervenção, mas não retomar o tema, porque aí é como se esse parágrafo aqui, apesar de começar com um conectivo conclusivo, é como se ele fosse um parágrafo de introdução. Se eu tiro o conectivo, ele é um parágrafo de introdução, porque ele está trazendo tema e tese, e não pode. Ok? Então, conclusão é tese e proposta de intervenção. Então, analisando essa questão sob a perspectiva dos critérios de correção da banca FGV, a gente teria o seguinte, ó. Quanto à abordagem do tema, considera a capacidade de o candidato selecionar argumentos convenientes, né? Ele selecionou argumentos convenientes? Sim, está relacionado ao tema, dentro do perfil esperado, assim como a boa seleção desses argumentos. Tá? Então, ele selecionou de acordo com o tema. A gente viu lá no parágrafo 1
que ele acabou chovendo no molhado, né? Ele falou sobre conhecimento ali de uma forma muito superficial, e aí nesse caso a banca pode entender que não houve uma boa seleção de argumentos nesse caso do parágrafo 1, né? Então ele perderia um pouco de pontos aqui, então a nota dele poderia ser 6 aqui. Agora, quanto à progressão textual, considera a capacidade de o candidato mostrar coesão e coerência entre os parágrafos componentes do texto e por ele redigidos, assim como a distribuição do tema por uma evolução adequada de suas partes. Então aqui ele perderia ponto em coesão e coerência, justamente pela utilização daquele entretanto no tópico 3, tá ok? Então ele perderia um ponto e também perderia um ponto porque, olha aqui, ó, distribuição do tema por uma evolução adequada de suas partes. Quando ele retoma o tema aqui, ele já não está evoluindo de forma adequada, porque o texto dissertativo ele não traz o tema no último parágrafo de conclusão, tá? Então ele perderia também ponto aqui. Então ele tiraria aqui na faixa de 5 pontos, né, sendo um examinador tranquilo, sendo um examinador bom. E você? Qual nota você daria para esse candidato, né? Depois, se quiser compartilhar comigo aí, só deixar um comentário aqui nesse vídeo, beleza? Se tiver ficado com alguma dúvida, basta entrar em contato aí pelo e-mail, pelo Instagram ou diretamente nas plataformas do Você Concursado. Bons estudos e até a nossa próxima aula.